Glória a Deus. Amém? Amados, pega a tua Bíblia, abra ela no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Nós estamos trabalhando, amados, nas últimas semanas. A minha graça te basta. Amém? Aí eu quero já perguntar antes de você ler, antes de nós irmos para a palavra. Você crê nisso? Você crê que a graça de Jesus Cristo nos basta? Você crê mesmo? E o que você está disposto a renunciar por isso? Porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre renúncia. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 17. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então ele, porém, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos te glorificar neste momento e queremos te agradecer, porque se estamos aqui, é porque a tua bênção, ela tem nos acompanhado, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, ela tem se estendido sobre as nossas vidas. Muitas vezes, Pai, lutas se levantam, batalhas se levantam, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado. E nós cremos, Pai, que grandes coisas o Senhor já fez, mas grandes coisas ainda o Senhor fará. E nessa noite, Pai, não vai ser diferente. Nós cremos, Pai, no agir do teu Espírito Santo. Nós cremos, Pai, no poder que há na tua palavra, Senhor, e nós já tomamos posse e declaramos: Pai, vem, Senhor, neste lugar com unção de poder, com unção de milagre, manifestando, Pai, a tua unção, Pai, sobre cada vida, ministrando, Pai, a cada coração. Já vai tocando, Pai, naquele que precisa de cura, já vai tocando, Pai, naquele que precisa, Senhor, de um renovo, vai tocando, renovando as forças, Pai, dos teus filhos, e vem abençoando, Senhor, a vida de cada um, Pai. Eu coloco a minha vida, Senhor, humildemente, Senhor, nas tuas mãos. Eu te peço, Pai, que eu apenas seja um instrumento nas tuas mãos. Que o teu nome, Pai, venha a ser exaltado e glorificado neste lugar. E que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que eu apenas, Pai, seja um servo nas tuas mãos, um mordomo na tua obra. E que possamos, Pai, todos sermos abençoados nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. E aí a pergunta que não quer calar: o que você está disposto a abrir mão por Jesus? Pergunta para quem está perto. É isso aí, cutuca aí. O que você está disposto? Os teus sonhos? Os teus projetos pessoais? Talvez os teus pecados? Talvez a tua profissão, talvez de repente a tua estabilidade financeira, ou talvez a tua religiosidade. Talvez, será que você está disposto a abrir mão do teu achismo? Porque às vezes a gente acha que sabe tudo, né? Ou será que você estaria disposto a abrir mão das tuas verdades absolutas, aonde você sabe tudo, aonde você pode tudo? Será que você estaria disposto a abrir mão do seu tempo por Jesus? Porque, amados, quando nós nos entregamos a Cristo, nós dizemos
para o Senhor: Senhor, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio. Eu estou abrindo mão da minha vontade. Eu estou abrindo mão daquilo que o Senhor me deu. E eu estou entregando nas tuas mãos para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais viver aquilo que eu quero, aquilo que eu planejo, aquilo que talvez eu já esteja vivendo. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E aí, quando a palavra de Deus, ela nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então Deus sabe o que Ele tem para a minha vida, Deus sabe o que tem para a sua vida, mas a pergunta é: nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos, ou daquilo que nós achamos que temos, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida? Essa é a pergunta. Porque, por exemplo, amados, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Deus chamando um homem chamado Abrão, que depois até o nome Deus muda para Abraão. E aí Deus vai chegar para ele e vai dizer assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão sabia para onde estava indo? Não. Deus não disse: olha, eu vou te mandar para um lugar bom, olha, vai ser um lugar. Não, Ele só disse assim: ó, junta o que tu tem e vai. E o que ele fez? Foi. Ele simplesmente, ele confiou naquilo que Deus pediu para ele. Deus pediu para ele: vai e eu vou ser contigo. Vai e eu vou te abençoar. Basta. Às vezes, amados, nós ficamos nos apegando a tantas coisas e não confiamos naquilo que a Bíblia fala, naquilo que Deus nos promete. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Moisés, mesmo ele nascendo hebreu, mas ele se criou até os 40 anos no palácio. Ele tinha ali uma vida confortável, vivia no conforto do que o palácio oferecia. Mas um dia ele abandonou tudo por causa do seu povo. Foi ser pastor de ovelhas do seu sogro, nem era dele. Talvez, amados, nós vamos olhar e nós vamos ver os discípulos de Jesus. E às vezes tem gente que acha que os discípulos eram pessoas vagabundas, que estavam desocupadas, que não tinham nada para fazer e que por isso seguiram Jesus. Não. André e Simão eram pescadores, assim como Tiago e João. Tinha uma frota de barco e eles abandonaram tudo para ir atrás de Jesus. Mateus era coletor de imposto e ganhava muito dinheiro. Mas quando Jesus olhou para ele, fez um mega de um discurso. Só disse para ele assim: vem e me segue. E ele largou tudo e foi embora. Largou o conforto que ele tinha para se tornar um discípulo de Jesus. Talvez dormir ao relento, talvez hoje ter o que comer, talvez amanhã não. Talvez, amados, eu e você podemos olhar para a história de Paulo. E antes de ser Paulo, a Bíblia diz que ele era Saulo, um fariseu que vivia junto ali com aquele povo, um povo abastado que tinha tudo. Mas no dia que encontrou Jesus, caiu do cavalo, se tornou Paulo e foi ser um missionário, contando com a ajuda das pessoas. Quando as pessoas davam o de comer, ele tinha o de comer. Quando as pessoas davam um leito para ele dormir, ele tinha onde dormir. Caso contrário, a tua graça me basta. Talvez, amados, eu e você pudéssemos olhar para Jesus Cristo. E olhando para Jesus Cristo, nós íamos ver alguém que estava no céu. Tem lugar melhor do que esse? Ele estava no céu, ele abriu mão do céu para descer à terra, para viver como homem, para nos salvar. Agora, amados, chega a minha vez e agora chega a sua vez. E aí eu pergunto de novo: o que estamos dispostos a abrir mão? O que estamos, amados, dispostos a dizer: isso aqui
eu estou disposto a abrir mão, porque eu quero seguir Jesus. E talvez Ele não vai nem nos pedir para sair da nossa casa. Talvez Ele não vai nem nos pedir para nós trocarmos de emprego. Talvez Ele não vai nem nos pedir que a gente abra mão do nosso aconchego. Talvez a única coisa que Ele vai pedir, deixa eu entrar no teu coração. Deixa eu fazer parte da tua casa, deixa eu entrar na tua família. Talvez Ele vai olhar para mim, para você e vai dizer assim, deixa eu curar as tuas mágoas, deixa eu te limpar das tuas dores, das tuas tristezas, deixa eu transformar a tua vida. Mas muitas vezes nós estamos tão apegados ao nosso passado, muitas vezes nós estamos tão apegados àquilo que nós vivemos, àquilo que nós passamos, que nós dizemos não. É a minha dor, é o meu problema, eu vou ficar com ele. E Jesus vai dizer assim, mas eu queria aliviar esse fardo. Eu vim para aliviar esse fardo. E nós vamos dizer assim, mas eu quero continuar com o fardo pesado. Às vezes o Senhor, Ele vai olhar para mim, Ele vai olhar para você, e Ele vai dizer, me entrega o controle. Me entrega o controle da tua vida. E nós vamos dizer, não, eu é que quero estar no comando. Porque aí se eu quiser baixar a temperatura, eu baixo. Se eu quiser aumentar, eu aumento, porque eu que mando. E Jesus dizendo assim, mas se eu estiver no controle, eu não vou só abaixar ou aumentar a temperatura. Eu vou fazer tudo novo na tua vida. Mas às vezes nós estamos tão apegados, que achamos que isso aqui é muito para entregar para Jesus. A Bíblia vai nos contar, amados, a história de um jovem. Um jovem que, com certeza você já conhece essa história. Um jovem que chega até Jesus Cristo, e a Bíblia vai dizer que ele chega, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele adora Jesus Cristo. Parece que ele queria realmente Jesus. Parece ou não parece? Ele tinha, amados, a aparência de quem queria buscar. Ele tinha a aparência de quem queria viver o que Jesus tinha. O problema é que era só aparência. Lembra da história da figueira que Jesus Cristo amaldiçoou? Por que Jesus amaldiçoou? Porque ela tinha aparência. Ela tinha folhas, mas não tinha figo. Ela tinha aparência de que estava produzindo alguma coisa, mas não estava produzindo nada. Esse jovem, ele chega para Jesus e ele diz, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a pergunta é pertinente para mim e para você. Se você pudesse chegar para Deus e perguntar, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser abençoado? Você já pensou? Mas aí a Bíblia vai dizer, amados, no versículo 18, que Jesus vai rebater o que ele disse, porque Jesus vai dizer assim, bom é Deus. Ele é bom. Eu não sei se você já parou para se perguntar por que Jesus disse isso. Por que Jesus Cristo não aceitou nem que fosse chamado de bom? Para mim, amados, eu acredito que quando Jesus desceu à terra e viu a miséria que o ser humano tinha se tornado, a vida que o ser humano estava levando, mesmo tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, eu acredito que o próprio Jesus disse, Deus tem que ser muito bom para ainda querer salvar esse povo. Por isso que Jesus não aceitou ser chamado de bom, ele disse, bom é Deus, porque esse povo virou as costas para Deus, mas mesmo assim Deus ama eles. Aí ele vai falar, amados, dos mandamentos. Coloca para nós lá na tela. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Não pode deixar aí. Você prestou atenção, amados, que todos esses mandamentos se referem a pessoas? Jesus está dizendo, não mate. Matar quem?
pessoas. Ele está dizendo, não cometa adultério, você é casado, honre o teu lar, honre o teu leito. Ele está dizendo, não furte, não é teu, não pega, não dê falso testemunho, não fale mentira, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. E tudo isso aqui, amados, é fácil de cumprir. É ou não é? Nem sempre. Porque se fosse fácil, nós não veríamos tanta morte, nós não veríamos tanto adultério, nós não veríamos tanto roubo, nós não veríamos tanta mentira, nós não veríamos tantas pessoas defraudando outras, e nós não veríamos tantas pessoas desonrando pai e mãe. Mas essa aqui é a parte fácil da história. Essa aqui, amados, é a parte onde todo mundo diz assim, nossa, isso aqui está fácil. É que nem a história da figueira. Parece fácil, mas não é também. Porque muitas vezes, amados, nós podemos abrir a nossa boca e podemos dizer assim, eu sou cristão. Eu até posso fazer aquilo que se refere aos homens. O difícil é eu fazer o que se refere a Deus. Você sabia que existe uma nova categoria de crente hoje em dia? Não sabia? Gente, está na boca do povo. Vocês não vêem noticiário? O crente reborn. Vocês não conheciam o crente reborn? Não sabe o que é o crente reborn? Sabe o que é o bebê reborn? Quem é que sabe o que é o bebê reborn? Ele não parece uma criança de verdade? Ele não tem o tamanho de uma criança de verdade? Ele parece, é ou não é? Ele só não é uma criança de verdade. O crente reborn é a mesma coisa, ele parece crente. Ele às vezes até vai na igreja, até tem uma postura de santo, ele só não é. Era isso que este jovem era. Eu cumpro tudo o que se refere aos homens. Mas o interessante é que aí a palavra vai dizer, próximo versículo. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Um religioso de berço. 21. Jesus olhando para ele com... Você já pensou Jesus olhar com amor para você? Aquele olhar de amor por você? Receber o olhar de amor de Jesus é bom, é ou não é? O problema é obedecer o que Jesus nos ensina. O problema é colocarmos em prática o que a Bíblia nos orienta. O amor de Jesus todo mundo quer. Hoje não vivemos a era do amor, né, na igreja? Tudo é amor, que Deus ama tudo agora. Até o pecado Deus já está amando. Mas não é o que a Bíblia ensina. Aí Jesus diz para ele, uma só coisa falta a você. Já pensou se Jesus olhasse para mim, para você e dissesse, Ana, só falta uma coisa para ti. O resto todo tu já faz. Só uma. Já pensou, Cláudio? Já pensou se Jesus olhasse para mim, para você e dissesse assim, olha, todo o resto você já está fazendo. Jair, só está te faltando uma única coisa. O resto tudo já está ok. Já está assim, ó, com o pezão lá dentro do céu quase. Só falta uma coisa. Talvez o que Jesus olharia para mim, para você, e o que ele iria dizer para mim, para você. Para esse jovem, ele disse, te desapega das coisas materiais. Mas e para mim, para você, o que ele ia dizer? O que seria essa coisa que Jesus diria para mim, para você? O que seria isso que talvez poderia estar nos impedindo de chegar na presença de Deus? Talvez qual é hoje a barreira que eu e você enfrentamos para chegar na presença do Senhor? Será que o nosso coração está tão duro como o frio que gela lá na rua? Será que está congelado? Ou será que nós estamos tão apegados a um sistema religioso
aonde o Espírito Santo de Deus não tem liberdade para agir na nossa vida? Jesus olhou para ele e disse: só uma coisa falta a você. E Jesus disse: vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem aí. Você acha que Jesus realmente estava falando em dinheiro? Eu estou começando a ficar com calor. Você acha que Jesus queria o dinheiro dele? Deus é dono do ouro e da prata. Você acha que Jesus estava falando do dinheiro? Não. Jesus estava dizendo: eu quero o teu coração. Porque o teu coração está apegado ao dinheiro que tu tem. Muitas vezes, amados, eu e você não entendemos que, muitas vezes nós dizemos assim: mas eu não tenho ídolos na minha vida. Mas eu não abro mão de nada por causa de Jesus. Será que muitas vezes nós não estamos cultuando ídolos na nossa vida? Qual era o ídolo desse jovem aqui? O dinheiro. O dinheiro valia mais do que qualquer outra coisa, inclusive a salvação. Porque ele chegou dizendo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Mas quando a resposta não lhe agradou, ele saiu. Olha o versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O interessante, amados, é que muitas vezes o problema maior para mim, para você, é obedecer o que Jesus nos pede. Não é o estar na igreja. Não é o dizer que é cristão. Muitas vezes o problema maior é nós obedecermos. E quando Jesus não fala o que nós queremos, isso pode nos deixar também contrariados. Talvez você já tenha ficado contrariado. Alguém aqui já ficou contrariado com a palavra de Deus? Eu já. Eu já fiquei contrariado. Eu olhava e eu dizia assim: mas é isso aqui mesmo? E aí até que Jesus começou a mostrar: não é do teu jeito. É quando a gente vai aprendendo, amados, que Deus já tem o padrão dele. Deus já tem tudo pronto. É eu que você, que nós precisamos nos adequar a isso aqui. Por que nos adequar a isso aqui? Porque quando eu e você fomos criados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas quando o pecado entrou, ele corrompeu a criação de Deus. Então hoje, amados, se não for através de Jesus Cristo, ninguém volta ao original. Se não for através do que Jesus Cristo fez por mim, por você na cruz, nós não vamos ser curados, nós não vamos ser libertos, a nossa vida não vai ser transformada. Por quê? Porque tudo isso, amados, só acontece através de Jesus. Ele veio, amados, para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Então hoje, amados, quando nós oramos por um enfermo em nome de Jesus Cristo, ele diz assim: eu já paguei na cruz. Hoje, amados, quando nós oramos pela vida de uma pessoa que está no fundo do poço, e Deus restaura essa vida, Jesus está dizendo assim: eu já comprei a restauração lá na cruz. Quando eu e você, amados, precisamos de uma vida nova, de uma restauração, de uma transformação, Jesus vai dizer assim: eu já comprei lá na cruz. Isso não se refere, amados, a uma religião, isso se refere a um relacionamento pessoal. É quando, amados, nós vamos entender que muitas vezes, eu e você, nós vamos ficar que nem esse jovem. Eu fui no culto hoje e saí triste. Por quê? Porque o pastor falou que eu não gostei. Saí de lá contrariado. Não gostei da palavra. Mas aí não é do pastor que você não gostou. Você não gostou daquilo que Deus te falou. E aí pode acontecer o mesmo que aconteceu com esse jovem.
Sabe quem é que passou por isso também? Paulo. Olha o que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 16. Será que por dizer a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Será que por dizer a verdade, eu posso me tornar inimigo de alguém? Que verdade Paulo estava dizendo? Hein, igreja? Que verdade Paulo estava falando? Jesus. A verdade que Paulo estava dizendo aos Gálatas, a todas as cartas que ele escreveu, Paulo não se referia a ele, Paulo se referia a Jesus. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos... Mas agora Paulo diz: mas por eu dizer a verdade, então eu me tornei agora inimigo de vocês? Então agora vocês não gostam mais de mim? Porque eu preguei a Cristo, porque eu preguei salvação para vocês, porque eu preguei arrependimento para vocês, porque eu preguei sobre os pecados que estavam mortificando a vida de vocês, a fé de vocês, agora eu me tornei inimigo de vocês? Será que aqui, amados, esse povo também não estava contrariado como este jovem? Será que, amados, muitas vezes o Senhor, Ele está tendo liberdade para agir na minha vida e na sua vida? Ou será, amados, que eu e você só deixamos Deus agir aonde nós achamos que Ele pode agir? Sabe o que nos diz em Lucas 14:33? Coloca para nós. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Se você não nascer de novo, se você não se tornar uma nova criatura, se eu não fizer tudo novo na tua vida, você nunca vai poder ser um meu discípulo. Não é uma questão, amados, de eu chegar na igreja, cheguei na igreja, eu vou me adaptar à igreja. Não, você tem que ser transformado por Cristo. A igreja, ela só vai pregar a mesma verdade que Cristo pregou. Mas nem por isso você pode se tornar inimigo do teu pastor. Porque a verdade, ela dói. Dói ou não dói? Mas eu prefiro sempre a verdade do que a mentira. Porque a mentira, ela até pode nos adular. A mentira, ela até pode vir adoçadinha com mel. Mas ela é amarga. É isso, amados, que esse jovem, ele escutou o que ele pediu para escutar. Foi ou não foi? Mas quando ele escutou, a Bíblia diz que ele saiu contrariado. Quando ele escutou o que precisava fazer, ele virou as costas e foi embora. Uma vez, aqui em Canguçu, lá na igreja 2, depois do culto, na saída da porta, eu conversando com uma pessoa que estava nos visitando na igreja, e eu perguntei assim: você realmente acredita em Deus? Acredito, pastor. E você crê em Jesus Cristo? Creio. Eu disse: por que você não entrega a sua vida para Ele? Não, isso não. Como assim? Quer ser abençoado? Não, abençoado eu quero. Tá, mas entregar a tua vida para Jesus? Não, isso não. Bem assim, na cara, na lata, como diz. Interessante, amados, que muitas vezes as pessoas querem tudo que Jesus tem. Querem as bênçãos, querem a cura, querem o milagre, querem tudo, só não querem Jesus. Querem o abençoador. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem viver o milagre, mas não querem que Jesus faça parte da sua vida. O interessante, amados, que o milagre na nossa vida, uma cura, uma libertação, uma transformação, isso aí é só consequência.
Porque o mais essencial na minha vida e na sua vida que Jesus Cristo pode fazer, o que é mesmo? É a salvação. Porque, amados, não adianta nada eu ser curado. Tem alguém aqui que já foi curado por Jesus? Não adianta nada eu ser curado por Jesus e parar no inferno. Não adianta nada, amados, um dia eu ter sido liberto por Jesus, mas ir parar no inferno. Eu recebi o milagre, recebi a bênção, eu só não recebi o dono dela. O que esse jovem disse era isso: eu quero a salvação, eu só não quero o caminho que me leva à salvação. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu não quero. Por isso, amados, que eu e você temos que entender que quando não queremos nos apegar de nada, a nossa caminhada complica. Porque aí nós vamos entender o que Jó disse, quando recebeu a notícia que perdeu tudo. O que ele disse? Raspou a cabeça, rasgou as vestes, se prostrou no chão e ele disse: nu eu vim e nu eu voltarei. O que ele estava dizendo? Nada é meu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Por isso que ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Às vezes você acha que você tem uma casa, às vezes você acha que você tem uma família, às vezes você acha que você tem um bom trabalho, às vezes você acha que você tem um patrimônio. Se Deus não tivesse te dado, você não teria nada. Ah, pastor, mas fui eu que trabalhei. Quem é que te deu saúde? Porque a saúde é assim, ó, pá, e você já não tem mais. Aí vai e faz. O que eu e você, amados, conseguimos fazer se Deus não estiver conosco? Se Deus não nos despertar amanhã de manhã, o que nós vamos conseguir fazer? Nada, porque estaremos mortos. Eu e você, amados, precisamos entender que Deus, Ele está no controle. Mas Ele nos dá a liberdade para nós escolher entregar tudo nas mãos dEle. E aí, amados, eu pergunto algumas coisas para você. Quando se fala em renunciar do pecado, o que é o pecado? É abandonar as velhas práticas. É abandonar aquilo que desagrada a Deus. É aquilo que talvez eu e você fazíamos antes de conhecer o Senhor. Mas a partir do momento que nós conhecemos, vamos dizer assim: não, peraí, isso aqui eu não quero mais. E não vai precisar ninguém chegar e agora nos criar uma regra, uma doutrina, não. É nós olharmos para aquilo que Jesus nos ensina. Coloca para nós lá Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos. Ele está dizendo: abandona tudo isso. Isso é a tua velha natureza. Se você nasceu de novo, agora tem que ser tudo novo. Eu conversava ontem com a pastora e a Ângela esteve lá em casa. E nós falando de uma situação, eu digo assim: amados, só não muda quem não quer mudar. Só não se liberta de um vício quem não quer se libertar. Só não abandona um pecado quem não quer abandonar. Porque quando nós dizemos: Deus, eu quero me libertar disso, é Deus que nos ajuda. Eu e você, amados, podemos não ter força, mas se nós pedimos: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não estou conseguindo, Deus vai nos ajudar. O problema é que muitas vezes, amados, Deus vai querer nos ajudar, mas nós vamos dizer assim: não. Mesmo para aquilo que está destruindo a nossa vida. Mesmo para aquilo que está destruindo muitas vezes a nossa casa, a nossa família. Mas mesmo assim nós vamos dizer assim: eu não quero abandonar. Tem pessoas, amados, que estão colocando a sua vida no fundo do poço, com as próprias mãos. E aí tu diz assim: muda de atitude. Não. Nós podemos, amados, renunciar a bens materiais. Coloca para nós Hebreus 13, 5. Que a vida de vocês não seja, que seja isenta de avareza. Sabe o que é avareza?
Apego às coisas materiais. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais. Ele disse, você não precisa se apegar a nada, porque tudo que você precisa é eu que vou te dar. Não, você não precisa andar ansioso com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque é eu que vou suprir tudo que você precisa. É quando, amados, eu e você entendemos que é Deus que quer estar no controle. Mas para isso eu e você nós precisamos deixar Ele no controle. Aí muitas vezes nós queremos viver uma vida aqui, nos apegando às coisas materiais, morrendo por coisas materiais, mas não querendo viver por coisas espirituais, não querendo viver por coisas celestiais. Estamos, amados, tão enraizados neste mundo, que se Jesus voltar, tem gente que vai dizer assim, eu prefiro ficar. Eu tenho muita coisa aqui na terra, eu não posso ir para o céu. Olha o que diz, amados, em Mateus 6, versículos 19 e 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, aonde as traças e a ferrugem corroem, e aonde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem, e aonde ladrões não escavam e nem... Entenda uma coisa, amados. Às vezes nós estamos lutando tanto para adquirir coisas materiais, e não temos a mesma dedicação para cuidar da nossa família. Trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto para adquirir isso, para adquirir aquilo, mas não fizemos a mesma coisa para ter tempo com os nossos filhos, no nosso casamento, com as pessoas que hoje estão com nós e que amanhã podem não estar mais. Porque a Bíblia vai nos dizer, amados, que a vida é como um vapor, que ela sobe e se dissipa no ar. Hoje você pode estar com essa pessoa do teu lado, mas amanhã você não sabe. Porque do nada a vida, aí as coisas materiais ficam. E muitas vezes tem pessoas que estão morrendo pelas coisas terrenas, mas não querem viver por aquilo que é celestial. Eu e você, amados, precisamos entender que nem isso aqui é um pano, isso aqui é uma casa, são coisas materiais. Agora, amados, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, cada irmão da igreja, isso para mim tem muito mais valor do que essas coisas materiais. Porque se eu viver por essas coisas materiais, que tipo de ser humano eu sou? Eu até posso olhar para alguém e dizer que amo, mas eu não amo de verdade. Eu amo o que é material. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem é isso: te desapega do que é material. Mas ele não gostou do que ouviu. Eu e você, amados, podemos renunciar à nossa própria vontade. E você estaria disposto a renunciar à tua própria vontade por Jesus? Será? Coloca para nós Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Por isso que Paulo dizia: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas aí, amados, nós conseguimos abrir mão da nossa própria vontade? Amados, eu não falo de coisas difíceis, eu falo de coisas fáceis. Por exemplo, eu não vou na igreja porque está frio.
Não é abrir mão da nossa própria vontade? Com frio ou sem frio, quem é que se levantou hoje e foi trabalhar? Não dava para passar uma mensagem para o chefe lá e dizer assim: ô patrão, deixa eu ficar em casa hoje porque está frio? Daria, Jair? Já pensou se teus funcionários lá da padaria: Angélica, hoje eu não vou porque está muito frio. Aí o patrão já ia olhar e dizer assim: aproveite e já fica o restante em casa. Ah, mas eu moro lá no interior. Quem é que mora lá no interior? Ah, tem que me levantar de manhã cedo, quebrando jada. Mas mesmo assim eu vou. E aí o mesmo frio que não nos impede para fazer todas as outras coisas, é o mesmo frio que nos impede para vir na casa de Deus. Temos tempo para tudo. Ah, mas eu não estou conseguindo orar porque eu não tenho tempo. A minha vida anda muito corrida, pastor. Esses dias eu ouvi isso. Eu não estou conseguindo nem vir na igreja. Cada um sabe de si. Eu estou aqui para pregar, não estou aqui para julgar. Mas muitas vezes, amados, são coisas simples que Jesus Cristo está pedindo para eu e você renunciar. E que muitas vezes não estamos fazendo. Talvez, amados, o Senhor pode estar falando para mim e para você: renuncie às tuas ambições. E deixa eu escrever a tua história. As tuas ambições pessoais. Ah, eu sonho ser isso, eu sonho ser aquilo. E o Senhor diz assim: mas eu tenho um outro sonho para você. O que eu estou vivendo hoje, amados, não é porque eu sonhei. Eu nunca sonhei ser pastor. Mas o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, quando Ele me disse: é para isso que eu te chamei, eu disse: eis-me aqui. Se for o Senhor que me chamou. Coloca para nós lá, Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Aí, amados, entenda uma coisa. Nós sabemos o que significa a tua graça me basta? Quando nós dizemos isso, nós sabemos o que estamos dizendo? Porque quando nós estamos dizendo a tua graça me basta, eu estou dizendo: eu não preciso de mais nada, só do Senhor. Eu estou abrindo mão de todo o resto por causa de Cristo. Eu estou abrindo mão de tudo por causa do Senhor. Isso é a tua graça me basta. Eu estou disposto a renunciar todo o resto e colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida? Não, mas como é que eu vou entregar minha vida para Jesus? Não, como é que eu vou descer as águas do batismo? O que que vão falar? O que que vão dizer? Não, mas como é que eu vou abandonar o meu vício? Mas é só uma bebidinha que está destruindo a minha vida e a minha família, mas mesmo assim eu não consigo. O que nós estamos, amados, realmente dispostos a abrir mão? Nós estamos, amados, vivendo isso? A tua graça me basta, ou apenas nós falamos, a tua graça me basta? Porque quando Paulo disse, amados, ele disse: eu não preciso de mais nada, eu só preciso do Senhor. Como é que Paulo terminou? Perdendo a cabeça. Literalmente, cortaram fora. Porque ele disse: a tua graça me basta, eu não preciso mais nada. Se o Senhor quiser, o Senhor me livra. Se o Senhor não quiser, o Senhor me leva. Amados, quando chega a nossa hora, ninguém consegue adiar. Mas enquanto não chega a nossa hora, Deus pode mudar a nossa história.
Eu posso estar num leito de hospital. Eu posso estar numa cama de UTI. Mas quando o Senhor diz assim, eu vou tirar daí. A medicina pode dizer, não vai sair. Não tem mais chance, não tem mais o que fazer. Mas Deus diz assim, mas agora eu vou tirar. É quando, amados, eu e você olhamos talvez para algum problema, para alguma situação da nossa vida. E dizemos, eu acho que isso aqui não tem mais solução. Mas aí nós resolvemos entregar para Deus. E Deus diz assim, mas na minha mão tem solução. Isso, amados, é entender que a graça do Senhor nos basta. É entendermos, amados, isso. É crermos em Jesus. É crermos, amados, no que Ele fez na cruz. É crermos, amados, na graça que nós dizemos que nos basta. É crermos, amados, no amor de Deus que nos amou, que se entregou o seu Filho por nós. É crermos, amados, sabe no quê? Na vida eterna. E aí, amados, olhando para tudo isso e dizemos, o Senhor é tudo que me basta. O que você está disposto a renunciar por causa de Jesus? Te coloca de em pé. Fecha os seus olhos. Abra o teu coração para o Senhor neste momento. Talvez você precise se fazer essa pergunta. O que eu preciso renunciar? O que eu preciso renunciar? Para que a graça do Senhor me baste. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos nessa noite, nós te exaltamos. Nós nos achegamos ao Senhor e nós queremos verdadeiramente abrir o nosso coração. E nós queremos, Pai, nessa noite te pedir, Senhor, sonda o nosso coração. E nos ajuda, Senhor, a entendermos, a termos, Pai, o discernimento do que nós precisamos renunciar para verdadeiramente vivermos pela Tua graça. Que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade de trabalhar na nossa vida, de ministrar sobre a nossa vida. Para que nós possamos entender tudo o que o Senhor tem para nós. E sabemos, Pai, que o Senhor tem preparado o melhor para cada um. Então, Pai, que nós possamos estarmos dispostos a vivermos o melhor que vem do Senhor. Porque a Tua graça é o que nos basta. Amém? Sai do teu lugar, igreja, vem aqui à frente, eu quero...